Nós retomamos as nossas meditações na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira mensagem, nós vimos um pouco da história. É sempre importante nós olharmos para o contexto, para entendermos por que foi escrito, para quem foi escrito, qual era a realidade daquela igreja, e tudo isso é para que nós possamos aprender. Nós vimos sobre a cidade. Corinto era uma das maiores cidades da época, no Império Romano, era a capital de uma das províncias do Império, e era uma cidade extremamente influenciada pelo paganismo, totalmente promíscua, várias práticas. A gente acha que, sempre nós tendemos a achar que a nossa época é a pior de todas, mas ali havia uma perversão muito grande também. O mundo não mudou, o homem não mudou. Então, a realidade era de perversão, de falsos deuses, de falsas religiões. E então, naquele lugar, Paulo, em uma das suas, a segunda viagem missionária, Paulo vai lá, prega o evangelho, pessoas são convertidas, e aí então é estabelecida a igreja. Quando a gente fala de igreja, não é a ideia formal, documental, estatutária, mas um grupo de pessoas que creu em Cristo. Paulo vai embora daquela cidade para 5 anos depois, aproximadamente, isso nos impressiona, ele vai escrever essa primeira carta para aqueles irmãos. E é impressionante como a igreja, talvez o reverendo Augusto Nicodemos disse que era uma igreja complicada, talvez fosse a igreja que mais tivesse, e que, de acordo com o que nós vemos no texto bíblico, mais problemas, mais erros. Paulo, então, vai escrever para tratar de vários pontos. Inclusive, ele vai usar uma das fontes, é uma das famílias que era provavelmente membro lá, que vai trazer algumas das dificuldades, inclusive nós vamos ver hoje. E ele, então, vai tratar como um pastor, como apóstolo, autoridade, mas vai tratar com aquela igreja. E nunca houve sequer na história uma única igreja que dissesse: essa igreja é perfeita, ela não tem problemas, porque a igreja é composta de gente como eu e você, e onde eu e você estamos tem problemas, tem pecados a serem tratados. No segundo ponto eu enfatizei, e aí é o primeiro texto que nós vamos ler, 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, que é algo que eu creio que é um desejo do meu coração, e que Paulo vai dizer isso aos romanos, que o desejo dele era que Cristo fosse formado no coração daqueles irmãos. E ele, de outra forma, ele fala a mesma coisa aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim: fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa é a razão central, que deve ser a base para a nossa vida. Nós somos chamados para um relacionamento pessoal com Deus. Nós não fomos chamados, ainda que defendamos doutrinas, ainda que defendamos a palavra de Deus, a única regra de fé e prática, doutrinas, um fim em si mesmo, não é o alvo. O alvo é conhecer a Deus. E esse conhecer é um relacionamento. E quanto mais nós temos comunhão, relacionamento pessoal com Deus, mais Ele vai nos moldando, vai nos quebrando, vai formando o caráter de Cristo. E é isso que ele diz: nós somos chamados para isso, para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. E lembra, a comunhão que Paulo tinha com Cristo é a que nós devemos ter, porque Jesus havia morrido e ressuscitado. A comunhão dele era no Espírito, e é a que nós, como cristãos, podemos e devemos ter e somos chamados. E então, com essa base que nós devemos ter, dessa comunhão e intimidade, nós vamos entrar agora em um dos pecados daquela igreja. Uma das coisas, das realidades tristes que acontecia na igreja de Corinto. Um pecado que tristemente, ele é muito comum na história da igreja.
É muito triste olhar para a história da igreja. As portas do inferno jamais vão poder prevalecer contra a igreja. Mas não é por nossa causa, mas por causa do Senhor da igreja, porque se fosse por nós, já tinha acabado há muito tempo. É que Deus é misericordioso, o Senhor é misericordioso com a sua igreja. E aí então, ele vai tratar desse ponto, e aqui eu tenho o tema então da mensagem, divisões na igreja. Nós vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 a 17, e depois vamos ver 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 9, que em essência ele trabalha da mesma realidade. É importante a gente entender, sempre bom lembrar, que quando Paulo escreveu, isso era uma carta. Não havia capítulos e versículos como nós temos hoje. Capítulos e versículos foram colocados 1.500 anos depois do texto ser escrito. A ideia é que nos ajude, por exemplo, você lembrar, memorizar. Eu lembro de um texto que está lá, eu lembro João 3,16, eu lembro Efésios 2, 8 e 9, e eu lembro a referência. Mas o texto, quando ele foi escrito, era uma carta para ser lida na igreja, para que a igreja pudesse ler toda ela e ouvir o que Deus estava falando por meio do apóstolo, inspirado pelo Espírito. Então, essa divisão, às vezes ela nos ajuda, mas não é inspirada. E às vezes também ela atrapalha. Então nós vamos ver que Paulo, nesses dois textos que eles estão separados de alguns comentários, direções que o Espírito dá a Paulo, falam da mesma coisa. Vamos então para 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 a 17. Eu vou ler aqui, projetar, mas acompanhe aí na sua Bíblia. Você tem percebido que nem todos usam a projeção, então é sempre bom trazer a Bíblia. Tá bom? Vamos ler e depois caminhar passo a passo, verso a verso, para que o Senhor fale. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então vamos ver verso a verso, lembrando que, como Paulo escreve aos Romanos, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Versos 10 a 11, Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz: meus irmãos. Ele está fazendo um clamor aqui. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Quando era necessário, e é importante nós entendermos que Jesus foi um homem cheio do Espírito Santo, Jesus fez tudo no poder do Espírito. Isso não significa que alguém cheio do Espírito Santo não vá trazer verdades e confrontos e falar de maneira dura. Paulo era esse homem, cheio do Espírito, como Jesus foi. E quando precisava ser duro com religiosos, ele era. Se você for pegar, por exemplo, a carta que ele escreve aos Gálatas, ele sempre, nas suas cartas, sempre faz uma saudação se apresentando.
Mas a carta aos Gálatas, ele está tão indignado com o que está acontecendo lá que nem saudação ele faz, ele já vai direto na jugular para tratar. Com um problema o quê? Religiosos. É fascinante isso, como se há algo que o homem de Deus ele contesta e é duro, é contra a religiosidade hipócrita. Mas aqui, Paulo está sendo gracioso, misericordioso. Lembra, ele era apóstolo, ele era autoridade. Deus estabeleceu Paulo como uma coluna. E aí, então, ele, mesmo sendo autoridade, ele não usurpa dessa autoridade para chamar aqueles irmãos e para tratar com eles aqui com graça e misericórdia. E é difícil, nós precisamos do Espírito. Às vezes é necessário tratar com dureza, sem negociar. Mas às vezes a gente tem que tratar com misericórdia, com longanimidade, com paciência, com mansidão. E às vezes nós erramos nesse processo. Mas Paulo aqui, ele está sendo dirigido pelo Espírito misericordioso, ele está clamando aqueles irmãos. Ele pode dizer, eu sou Paulo, o apóstolo, vocês têm que me obedecer. Eu falo assim, não, irmãos, eu rogo. E eu rogo, irmãos, diante do nosso Senhor, do meu Senhor e do Senhor de vocês. Ele clama, ele repete novamente, ele fala, meus irmãos. E aí ele diz, eu fui informado que há alguma coisa errada entre vocês. Quando ele fala da informação que ele recebeu da família de Cloe, a Bíblia não diz quem é, mas é óbvio que era uma família que era membro da igreja lá em Corinto. Não se trata de fofoca. Não é que a Cloe estava fazendo fofoca, não. Ela estava triste com o que estava acontecendo. Ela estava preocupada com o que estava acontecendo da igreja onde ela fazia parte. E isso é importante, nós temos que ter esse cuidado. Como o Augusto trouxe aqui, nós temos que ter esse cuidado entre nós. Temos que tratar na luz, na verdade. Nós não podemos deixar as coisas passar, colocar debaixo do tapete. Nunca nós podemos, como cristãos, tratar fora da luz. Não tem como tratar fora da luz. É difícil tratar na luz. Porque vai expor as nossas limitações, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Mas tem uma outra alternativa? Não há outra alternativa. Somente na luz que é Cristo, na verdade que é Cristo. E Paulo então está escrevendo para tratar com eles. Qual era o problema? Um dos problemas que ele começa. E ao que parece, pelo fato de ele começar com esse problema, com esse pecado, era algo muito sério. Talvez ele estivesse, a Bíblia não diz, tratando por prioridades, aquilo que era mais sério, mais preocupante para a igreja. E era o quê? A divisão entre os irmãos. A divisão que estava acontecendo ali no meio daquela igreja. Ele usa a palavra contendas. Eu ouvi que há no meio de vocês há contendas. E a palavra contendas não são divergências, às vezes uma percepção diferente. Contenda é uma briga. E já há uma disposição ali de ir para a briga mesmo. É a prontidão para brigar, é um espírito contencioso. Já não há mais o desejo de pacificação, mas há um desejo de disputa. É assim, então nós vamos para quebrar mesmo. Essa palavra traz esse sentido não somente nesse texto, mas em vários outros. E tudo aquilo dentro de uma mesma igreja. Irmãos, vamos colocar no máximo 10 anos depois dela ser plantada. Mas é no máximo, é provavelmente 5, 6 anos que Paulo planta a igreja e depois escreve essa carta, e a igreja já estava assim. Agora, o que é a divisão? E se há uma coisa que nós já conversamos aqui, e nos 10 anos, 11 anos da comunidade, eventualmente tivemos algumas situações que precisávamos tratar de maneira radical, e o Senhor foi misericordioso conosco para que não houvesse divisão, mas deve ser tratado de maneira muito centrada e muito radical, é o problema da divisão na igreja. Por quê?
porque é algo que Deus abomina. Provérbios capítulo 6. Esse é um texto que nós eventualmente trazemos quando se fala sobre isso, sobre a divisão na igreja. Provérbios capítulo 6, os versos 16 a 19. Algumas versões, como a NVT, elas colocam como todos no mesmo pacote ali, mas eu creio que a versão na revista atualizada fala mais especificamente dessa sétima coisa que Deus detesta. Olha o que o texto diz: 6 coisas o Senhor Deus aborrece, e a sétima a sua alma abomina. A alma de Deus, o ser de Deus abomina. O que são essas 6 coisas que ele aborrece? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Isso Deus aborrece, mas tem uma coisa que ele abomina, é o que semeia contenda entre os irmãos. E aí, uma coisa que eu não quero estar é debaixo de algo que Deus abomina. Se Deus abomina, significa que é muito sério. Nós vimos, por exemplo, o Augusto também trouxe aqui no início, lá quando Paulo fala da seriedade, lá no final da carta aos Romanos. E nós vamos ver isso em vários textos, falando como isso é sério. E como nós não devemos ser causadores disso, em hipótese alguma. Infelizmente, por sermos pecadores, as divisões acontecem, as diferenças, as brigas, as contendas, mas que misericórdia nós não sejamos os causadores delas. Porque isso é muito sério diante de Deus. É impossível, nessa realidade, desse lado da eternidade, que não haja desavenças, que não haja divergências, às vezes que não hajam percepções diferentes aqui e ali. Nós somos falhos, limitados, então isso vai acontecer. Mas o ideal e o básico da palavra de Deus é que isso seja tratado. Nós precisamos trazer e conversar e tratar à luz da verdade, com graça, amor e misericórdia, para que aquilo não se torne algo que é abominável diante de Deus, que é a divisão. E o que estava acontecendo lá em Corinto era isso. Causar divisão é satânico. É interessante quando ele vai falar de um reino dividido, ele vai falar exatamente disso. Quando acusaram ele de falar por meio de Baal, ele fala assim: um reino dividido não subsiste. E ele vai dizer inclusive que o reino maligno, principados e potestades do mal, eles estão unidos com um objetivo. Porque se estiverem divididos não subsiste. Isso é muito sério. E aqui então Paulo está trazendo aqueles irmãos à realidade, confrontando aqueles irmãos em amor. E aí ele diz, nos versos 10 a 11, de volta ao texto de Corinto: irmãos, eu rogo diante do nosso Senhor. O que ele estava rogando? Que vocês, irmãos aí em Corinto, a igreja de Corinto, e aí vamos trazer para nós a comunidade cristã de Londrina, que vocês todos falem a mesma coisa. Que não haja entre vós divisões. Que vocês sejam inteiramente unidos. Mesma disposição mental, mesmo parecer. É isso que precisa ter numa igreja local. E é isso que nós precisamos tomar todo o cuidado. E é isso que eu e vocês precisamos tomar todo o cuidado para não ser o divisor. Existem hoje, por exemplo, na cidade de Londrina, pelo menos 600 igrejas evangélicas. Tem de tudo, literalmente. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque é muito melhor você estar em um lugar onde você vai estar aceito, que faz, mesmo que não pregue a palavra nem nada, mas que lá você gosta de estar lá por razões que não nos interessam, do que você estar em um lugar causando divisão. Nós devemos, como igreja, nos ajudar e jamais causar qualquer tipo de divisão. Nós devemos ter esse cuidado entre nós. Às vezes você ouve a crítica de um irmão, de alguém que é membro da mesma igreja,
membro, irmão em Cristo seu, e você está criticando um outro irmão, isso não pode acontecer. E eu e vocês dizem, eu não quero saber, nós vamos tratar à luz da palavra. E lá estava acontecendo essa divisão. E é triste quando nós olhamos para a história da igreja. Se você realmente é convertido, quando você olha para a igreja evangélica de hoje, como é que a gente vê? Eu falei 600 igrejas. Como é que a gente vê o que Paulo está falando aqui para a igreja de Corinto? A gente vê hoje a igreja falando a mesma coisa, sem divisões, inteiramente unida, na mesma disposição mental e com o mesmo parecer, a igreja evangélica, infelizmente não. É muito triste admitir, porque, veja, se uma igreja plantada pelo próprio apóstolo Paulo, 5 anos depois já está com esse problema, significa que isso, com muita tristeza para todo cristão, isso nunca foi plenamente verdade de andar dessa forma. A igreja nunca foi plenamente unida, infelizmente, por causa de quem? Por nossa causa. Apesar dos cristãos serem uma igreja, só existe uma igreja, a igreja de Cristo. A igreja universal de Cristo, não a universal nem do RE, que é universal, lá do Bispo Macedo, a igreja universal, todos os cristãos em todos os tempos, de todas as épocas. Há um só corpo, onde Cristo é o cabeça. E isso é verdade, mas, infelizmente, na história, as inúmeras divisões, pelos mais diversos fatores, mostram que isso aqui nunca foi uma realidade plena. Não vai ser uma realidade plena. Até nós brincamos, isso eventualmente nós citamos, eu sei que essa frase não é Reverendo Augusto, mas ela serve. O dia que você encontrar uma igreja perfeita, não vá para lá, porque você vai estragar aquela igreja. Ela não existe, essa igreja perfeita, porque ela é composta de nós, pessoas como nós. Agora, isso não significa, então, que eu vou ser causador da divisão que a história mostra, e que eu vou participar disso, e que eu não deseje que a igreja onde eu estou seja o mais próximo do que Paulo, inspirado pelo Espírito, pediu e orou e rogou àquela igreja. Jesus, em João capítulo 17, e é impressionante como Jesus trata, ele está orando ao Pai, os seus apóstolos estão ouvindo, e ele diz assim, Pai, eu rogo que eles sejam um, assim como eu e tu, Pai, somos um. Jesus está falando de uma unidade perfeita, que nunca foi rompida. De uma unidade perfeita. E Jesus está falando assim, eu quero que a minha igreja seja como a Trindade é. Então, se isso é verdade à luz da palavra, tanto com Jesus como Paulo, porque o Espírito que dirige os dois é o mesmo, então esse deve ser o nosso alvo. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Agora, as divisões não acontecem porque o Evangelho não é poderoso para fazer isso, mas porque mesmo salvos ainda há pecado, ainda há orgulho. Ainda nós que defendemos às vezes de maneira veemente algumas doutrinas, nós defendemos tanto aquilo, e não estou dizendo que não seja necessário isso, mas a despeito de defendermos, nós desconsideramos irmãos, tratamos mal irmãos. E aqui uma ressalva importante. Nós estamos falando de unidade, Paulo está falando de unidade. Se eu começar a ensinar aqui para vocês, olha, eu estou vendo agora, eu estou aprendendo que a Maria, mãe de Jesus, ela é comediadora com Jesus. Se eu começar a dizer para vocês, eu estou vendo que a salvação é pela graça, mas nós precisamos desempenhar também, é a graça, mas nós temos que fazer alguma coisa. Se eu começar a dizer que um eleito, aquele que foi eleito pela graça, salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, ele pode perder a salvação dependendo do pecado que ele cometer. E se eu disser também que para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar em línguas.
Bom, aí então, o Flávio, que é o presbítero, e o Morris estão aqui, eles devem começar a falar, não, peraí, aí vai ter divisão sim. Aí a igreja, não, peraí, isso aí não. Eu não estou dizendo que deve haver unidade a despeito da verdade. Não existe unidade fora da verdade. É muito importante fazer essa ressalva, porque hoje é uma ideia de que nós temos que, é quase que um ecumenismo. Abra mão de tudo que é fundamental em prol da unidade. Isso não existe, isso é mentira, é falso. Nós devemos buscar a unidade na verdade, sem negociar a verdade. Agora, sempre com graça, com amor e com misericórdia. Paulo não está falando aqui de guardar a unidade a qualquer custo. E eu vendo um ou outro comentarista dizendo que o problema ali era a questão doutrinária, e esse comentarista está errado, porque não é isso que o texto diz. Olha o verso 12. Ele está falando da divisão. E aí, eu estou vendo que tem divisão em vocês. E qual que é o problema? Eu refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Paulo, eu sou seguidor seu, você que plantou a igreja aqui, então eu sou da linha de Paulo. Não, aí tem alguns judeus que foram convertidos ao evangelho lá em Corinto, não, mas eu sou de Pedro, coluna. Andou com Jesus. Não, mas eu sou de Paulo, que o Apolo agora é o presbítero que cuida aqui, então é ele. E os que não queriam divisão, não, eu sou de Cristo, eu não estou fazendo parte, quer dizer, está tudo dividido. Agora, a pergunta muito clara, e a resposta é óbvia, é, Paulo, Pedro, Cristo e Apolo pregavam coisas diferentes? Tinham doutrinas diferentes? É óbvio que não. Havia uma unidade doutrinária. Então, o problema da divisão não eram as diferenças doutrinárias, mas era uma questão de defesa de personalidade. E é claro que aqueles irmãos de Corinto não viram Jesus, mas eles viram Paulo, provavelmente Pedro e Apolo. Apolo era alguém diferentemente de Paulo, porque Paulo vai dizer que quando Paulo chegava, ninguém dava muito crédito. Esse cara não é nada. Ele não tinha uma eloquência como Apolo tinha. Então havia essas divisões que são um absurdo, que é a divisão de personalidade, de preferências pessoais. Era como se não fosse o nosso contexto, né? E aqui eu tenho que trazer para o nosso contexto. Eu sou do reverendo Flávio, defensor do reverendo Flávio. Ou eu sou do mestre Danilo. Eu prefiro o mestre Danilo. Eu prefiro o pastor Marco. Mas por quê? Porque eles estão falando coisa diferente? Porque eles estão pregando alguma coisa diferente que você gosta? Não, a gente está, pela graça de Deus até hoje, falando a mesma coisa. Não é porque, aí você pode até gostar de mais de um irmão do que outro, um irmão mais bonzinho, por exemplo, você pode até gostar. E não tem nada de errado nisso. Se eu for perguntar para você, qual o irmão que você gosta de ouvir, um pregador da palavra que você gosta de ouvir? Fora Augusto Nicodemos, né? Não tem problema nenhum de você ouvir irmãos e ser edificado, tudo bem. Mas não era essa a questão que estava causando a divisão. O problema era a divisão de gostar e preferir, e aí, a despeito do que todos eles anunciavam, ter essa divisão, essa briga, que era absurdo. E Paulo vai dizer por que é absurdo. E aí, então, ele vai falar como aquilo era bobagem. Dos versos 13 até o verso 17, ele diz assim, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo, é interessante como ele usa na terceira pessoa, foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Eu fiz alguma coisa? Eu sou alguma coisa? Dou graças a Deus, é impressionante, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio,
para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Eu fui batizado pelo pastor Marcos Salles. Puxa, que coisa incrível. Né? Não, eu fui pelo reverendo Flávio. É muito mais espiritual, porque o reverendo Flávio fala, eu vou descer as águas do batismo. Paulo está falando assim, isso aqui não tem a menor relevância, quem faz o quê? Ele vai dizer isso. Eu batizei também a casa de Estéfanas, além desse eu nem me lembro, e nem faço questão, se eu batizei algum outro. Então você está vendo que ali era uma questão de personalidade, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele, e aquilo impressionante, que é um conceito do mundo, estava sendo trazido para a igreja para causar divisão. Sendo que nenhum desses homens era nada. Cristo é o centro. Não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Agora parece que Paulo está bravo. Ele está dizendo, Cristo é o Senhor. Cristo é o dono da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Tudo é dele, por ele e para ele. É ele. Mais ninguém. O resto não tem a menor importância. Nós, fora de Cristo, Paulo está dizendo, somos nada. Sem Cristo nós somos nada. O que nós fazemos à parte de Cristo não vale nada. Mas por que vocês estão preocupados em defender esse ou aquele? Por que vocês rotulam, eu sou desse, eu sou daquele? O corpo de Cristo não pode ser dividido. Quando Paulo diz, dou graças a Deus porque eu não batizei, os presbiterianos falam assim, está vendo, ele não era batista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele está dizendo assim, ele não está diminuindo de forma alguma a importância do sacramento batismo, que ele é fundamental, é um dos sinais da verdadeira igreja. Mas ele está dizendo que aquela coisa era tão estúpida que estava acontecendo, que é melhor até não ter batizado, porque alguns vão falar que fui batizado pelo apóstolo Paulo, como se isso fizesse qualquer diferença. E como ele, o apóstolo Paulo, sabia que era nada, mostra na Bíblia algum escrito de Paulo dizendo que eu sou o cara, que eu sou qualquer coisa. Não, você vai ver exatamente o contrário. O apóstolo Paulo, que do ponto de vista humano, foi o homem mais importante na história da igreja. Mas diante de Cristo, ele é nada. Bom, se Paulo é nada, o resto... Paulo foi chamado para pregar o Evangelho. Eu fui chamado para pregar o Evangelho. Daqui a pouco nós vamos ver, ele vai falar assim, nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. Eu tenho um alvo, falar do Evangelho. Porque é o Evangelho que deve ser o centro. E quanto mais centrado no Evangelho, menos essas bobagens entre vocês aconteceria. Não que vocês não tenham crido, mas vocês estão se afastando do Evangelho, da centralidade do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, a palavra Evangelho é uma boa nova. E que está centrado no que Cristo fez. Porque eu e vocês somos pecadores. Eu, vocês, os irmãos lá de Corinto, todo ser humano que já pisou sobre a face da terra, nasce em pecado. Está separado de Deus. Não pode fazer nada para mudar esse estado. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores. E amou de tal maneira que deu, por isso que é graça, só graça, deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, por isso que é só fé, mediante a fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê em Cristo, crê que Cristo lá há 2000 anos morreu naquela cruz, que no seu sangue derramado nos perdoou, que não somente isso, mas ele nos fez morrer, como Paulo diz que ele estava crucificado com Cristo, não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. E quando ele ressuscitou, deu uma nova vida. Todo aquele que crê nisso, nesta verdade, nesse fato, crê no Evangelho. Isso que Paulo veio anunciar. E esse centro, o Evangelho, deve reger as nossas vidas. E é por isso que, centrados no Evangelho, é um absurdo nós causarmos qualquer nível de divisão por causa de questões pessoais, gostos, e que é resquício que nós vamos ver que Paulo diz de carnalidade.
era banalidade demais, e Paulo agora está irado com aquilo. Ele é a graça, a misericórdia, é o clamor, mas, gente, isso é inadmissível. Vocês vão anular a cruz de Cristo, vocês estão tentando anular a cruz de Cristo por coisas tão banais. Tirar a glória de Cristo. Vocês estão querendo colocar glória em homens. Irmãos, esse é um ponto fundamental. Esse na minha compreensão, o maior divisor de quando você ouvir alguém se é um homem de Deus ou não. Quanto mais ele se vangloria, menos ele é. Quanto mais ele se humilha, mais ele reconhece que é nada. E não só da boca para fora, mas ele enfatiza que ele não é nada. Esse é um homem que a gente deve ouvir. Paulo está falando assim, quem sou eu? Você é o apóstolo Paulo. Fora de Cristo eu não sou nada. Fora de Cristo eu matava cristãos. Quais cristãos cometem essa bobagem ou esse pecado da divisão? Paulo vai tratar então e vai dar nome agora àqueles que fazem divisão, o que eles são. Lá para o texto agora, capítulo 3, os versos 1 a 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. É uma expressão forte. Carnal, por que eles estão sendo carnais? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. E aí ele vai dizer por que eles são carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, divisões, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém vos diz, eu sou de Paulo e outro é de Apolo, lembre de Cefas, Cefas é Pedro, e de Cristo, não é evidente que vocês estão andando segundo os homens, que valorizam as coisas dos homens, e que isso tem nada a ver com o reino de Deus? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Lembra, Paulo plantou, ele lançou a semente. Quem fez a semente germinar? Deus. Agora o presbítero Apolo está cuidando. Quem faz crescer em santidade? Deus. Cristo faz. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. No início dos estudos aqui em 1 Coríntios, nós lemos que Paulo considerava aquela igreja, apesar disso. Então, para isso, nós temos que ter, sim, um olhar de misericórdia. Porque apesar de divisões nesse nível, da carnalidade deles, eles ainda são igreja. E ainda Paulo está chamando o arrependimento. Apesar dos vários erros que a igreja de Corinto cometia, Paulo não está chamando de hereges. Ele está chamando de irmãos. Ele está falando irmãos, irmãos, irmãos. Isso significa que um cristão pode fazer o que quiser? Não, porque ele está corrigindo. Então eles poderiam continuar? É claro que não. É por isso que Paulo está escrevendo, para corrigir. E como eu vou saber se eles são realmente daqueles que estavam em Corinto, lembra? Porque nem todo mundo que está aqui, eu falo com pesar e temor, nem todo mundo que está aqui crê no Evangelho. Eu espero que sim, mas não posso saber. Mesma coisa lá para Corinto. Quando ele escreve a carta para corrigir, há cristãos errando naquilo. E ele está corrigindo por amor. Agora, quem são os cristãos? Aqueles que disserem, Senhor, a verdade, tem misericórdia, eu pequei, eu estou fazendo isso, me perdoe. Porque o ímpio vai continuar fazendo do mesmo jeito. O ímpio vai continuar pecando. Mesmo quando a palavra diz categoricamente que aquilo era pecado. Paulo está escrevendo a carta justamente para corrigir os crentes. Sendo assim,
por incrível que pareça, eu não sei para mim, né, mas cristãos erram. Cristãos erram. Todavia, não permanecem de maneira rebelde no erro. É por isso que ele está chamando aqueles irmãos para que eles se arrependessem. Irmãos, aqueles que foram genuinamente convertidos pela palavra, têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando traz a palavra que ele inspirou e que nos confronta, às vezes que nós resistamos, como Augusto trouxe aqui, ninguém gosta de ser corrigido, mas se eu tenho o Espírito Santo me corrige à luz da palavra, fala, Senhor, tem misericórdia, eu errei, me perdoe. Me perdoa, meu irmão, eu estou fazendo isso, eu errei. Os coríntios estavam agindo de que forma? Com carnalidade. Quando fala de carnalidade, não, carnalidade é aquele que está envolvido na prostituição sexual, na vida permissiva, sexualidade. Não, Paulo está falando que quem causa divisão na igreja é carnal. Vocês são carnais se vocês estão fazendo isso. Vocês são bebês ainda. Vocês deveriam estar se alimentando, mas vocês estão causando divisões, isso é evidência de uma criancice espiritual. Eles estavam pecando em suas práticas em defender esse ou aquele. Eu priorizo esse ou aquele. Eu gosto mais desse, daquele, causando divisão. Com base em homens e no conceito humano, porque nós valorizamos isso, você não valoriza alguém que não é ninguém. Não é verdade? Ninguém valoriza quem não é ninguém. Nós valorizamos aqueles que estão no topo. Mas o que são aqueles que estão no topo diante de Deus? E nós trazemos esse conceito mundano para a igreja. Mas nós temos um Deus que se esvaziou. É exatamente o oposto. Só que não, eu sou de Apolo. Ninguém falou assim, eu sou do irmão Crispo, aquele que Paulo batizou. Ninguém está falando de Crispo. Quem é Crispo? Ninguém sabe. Não, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo, o presbítero eloquente. Mas ninguém fala do Joãozinho que ninguém fala da lista que Paulo vai louvar a Deus pelos irmãos e irmãs de Romanos 16, por exemplo. Mas nós trazemos esse conceito. Qual é o mais importante? Uma vez eu vi o irmão Paul Washer, de maneira maravilhosa, sábia. Ele falou assim, irmão Paul Washer, qual é um homem de Deus hoje que você conhece, que é um homem que anda com Deus? Ele falou assim, irmão, eu e vocês não conhecemos porque ele não aparece. O irmão Paul Washer, fala de Paul Washer, uau! Augusto, uau! Esse é um homem de Deus, né? Irmão, um homem de Deus que anda em intimidade, nós não conhecemos, ele não aparece. Mas nós não, eu sou de tal, eu sou do tal, eu defendo tal. Não é isso. E Paulo está falando que eles estavam fazendo divisão por causa disso. E o que eles estavam tentando e visando anular a centralidade da cruz de Cristo? Irmãos, isso é um alerta para que, pela graça de Deus, nós não permitamos que isso aconteça. Graças ao Senhor, isso não está acontecendo. Hoje de manhã eu tratei de um assunto difícil também, que também não está acontecendo no nosso meio, pela graça, só pela graça de Deus, mas que nós estejamos atentos a isso. Paulo está dizendo para eles, então, havendo entre vocês ciúmes, contendas, vocês estão mostrando carnalidade. Eu estava lembrando na meditação do que Paulo, quando ele fala lá em Gálatas, capítulo 5, ele fala, Paulo define, mediante a ação do Espírito, as obras da carne. Vamos ver? Gálatas, capítulo 5, os versos 19 a 21. Ele vai dar uma lista do que é carnalidade. Presta atenção na lista. Ela não é exaustiva, ele fala de coisas semelhantes a essas, mas ele dá uma direção. Olha o que ele diz. Ora, as obras da carne, por que eu estou falando isso? Porque Paulo está corrigindo os irmãos de Corinto que eles estavam sendo carnais, porque eles estavam causando divisão por causa de nomes de homens falhos pecadores. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. E aí eu estou dando um destaque o que estava acontecendo lá. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas,
bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aqueles que vivem nessa prática. E o ponto, irmãos, é assim, dos 15 pecados que Paulo comete aqui, que são obras da carne, 8 são relativos à divisão na igreja. 8 são relativos à ira, à discórdia, à dissensão, à facção, a esse espírito de contencioso, de briga. Se ele está falando de uma relação de obras da carne, e ele fala tantas vezes, é porque é algo que acontece e que nós devemos misericórdia, tomar todo cuidado. Quando você vê alguém, por exemplo, aqui no pecado da prostituição, alguém que cometeu adultério e que vive na prática do adultério, que se dizia cristão e não se arrepende, esse está condenado. Mas e aquele que causa divisão entre irmãos e que faz a mesma coisa e não se arrepende? Esse não é tão sério assim. Mas para Paulo é. Não para Paulo, mas para a palavra de Deus. É. Agora, Paulo está falando aqui em Gálatas que é possível que nós cometamos tais pecados, mas se nós cometemos, o Senhor tem misericórdia e Ele nos perdoa. Ele não está falando que cometeu esse pecado, mas aqueles que vivem nessa prática e não se arrependem, e que poderia ter acontecido em Corinto, esses não são convertidos. E aí então, voltando lá ao capítulo 3, os versos 5 a 9, Paulo vai falar da estupidez de divergências por causa disso. E ele vai ser irônico ali. Quem é Paulo? E quem é Apolo? Servos por meio de quem cresces, e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Se nós fazemos alguma coisa, foi porque Deus concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, é Ele que faz tudo. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Eu plantei, Apolo regou. Então nós não somos nada. Mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que faz. E isso me fascina em Paulo. Paulo, no fim da sua vida, é um dos textos que me marcam. Paulo, ele diz sim, ele correu a carreira, combateu o bom combate, guardou a fé. Mas no fim do fim, ele vai dizer, dos pecadores eu sou o pior. Esse é um homem de Deus. Porque toda a glória vai para Deus, nada para ele. Longe de mim esteja gloriar-me, ele diz, a não ser na cruz. De quem é a glória? Nós, Paulo está falando, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos servos, e servos nós somos escravos. E nós somos escravos porque o Senhor concedeu a nós que fôssemos, porque se Ele não tivesse feito isso, nem isso nós seríamos. Paulo está dizendo, de quem é a glória? De quem é a glória? E aí vocês aí causando divisão por coisas banais, trazendo o mundo para a igreja. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, o que nós podemos aplicar? E aí, para nós encerrarmos. Primeiro, não crie divisão na igreja. Qual? Nenhuma. Nenhuma. Pela graça de Deus, a comunidade tem crescido, e é só pela graça. E o crescimento traz esse risco. Isso é fato. Eventualmente nós estamos conversando com os presbíteros, entre os presbíteros, com esse temor. Por um lado, alegria, e por outro, temor. Porque há irmãos vindo de outros contextos, de outras realidades, com às vezes alguns ensinos que são diferentes. E estou falando de irmãos. E nós devemos tratar como irmãos. Mas é fundamental que quando
quando chegam, saibam o que nós cremos e que para nós é caro. Nós queremos andar, pela graça de Deus, em unidade, como Paulo disse aqui. Mas algumas verdades que nós enfatizamos, nós não negociamos. E às vezes alguns irmãos, eles têm algumas compreensões diferentes, e a gente vai respeitar, não vai deixar de ser membro, não vai deixar de ser irmão e de participar conosco, mas é importante que você saiba o que nós cremos. E se aquilo é demais para você, então você é melhor eu não ficar aqui do que causar divisão. Novamente, eu não estou dizendo que isso está acontecendo, graças a Deus não. Mas é importante esse cuidado. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, certo? Certo. Mas neopentecostais dizem a mesma coisa. E nós cremos no que boa parte do que os neopentecostais defendem? É claro que não. Então nós temos uma base de interpretação da nossa única regra de fé e prática, que não fomos nós que inventamos, é uma confissão, a Confissão Batista de Londres de 1689. Está lá no nosso site, nós tratamos por 3 anos aqui pregando todo domingo de manhã, o que nós cremos sobre as principais doutrinas. Aquilo lá para nós é inegociável. Ah, mas não é a Bíblia? É a Bíblia, dentro daquela compreensão. Algumas coisas que eu citei aqui, por exemplo, do pentecostais. Os pentecostais dizem que para você ser batizado no Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Nós não cremos disso, porque não vemos base na Escritura, zero de base na Escritura para isso. Então, às vezes, alguém vem com esse pensamento, não, eu não, então você crê, nós cremos assim, submeta-se a isso. Estou citando um. Então, cada um de nós tem que tomar todo o cuidado para não ser esse divisor. E pela graça nós possamos andar em unidade, em respeito, em graça, misericórdia, um com o outro, mas sem negociar isso. Por outro lado, nós temos que a segunda aplicação é de não ser arrogante. E aí, o rótulo que temos é de arrogante. Reformados são arrogantes. O rótulo reformado, ainda que nós usemos, nós somos cristãos. Essa aqui é a base. Nós cremos em Cristo, somos cristãos. Qualquer rótulo, ele é horrível. Qualquer denominação, placa, ela é horrível. Mas nós temos que ter alguns cuidados, que as pessoas saibam que nós cremos quando chegam. E às vezes aqueles que defendem a soberania de Deus dentro da doutrina da salvação, às vezes passam por arrogantes. E realmente nós erramos nisso. E nós temos que, tendo defendido a soberania de Deus, a graça de Deus e a glória só para Ele, isso deveria nos humilhar. E às vezes a gente erra nesse sentido. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e não permita que isso aconteça. E por último, você gostar mais do pastor fulano de tal, gostar da pregação do irmão tal, não tem problema nenhum. Nós somos seres pessoais com características, somos diferentes graças a Deus. Mas que nessa diversidade, na multiforme sabedoria de Deus que se manifesta na igreja, que haja unidade. Que haja em nós esse desejo de, sim, Senhor, eu não quero ser parte de divisão. O Senhor é o Senhor da minha vida, da vida do meu irmão. Eu quero andar com Ele em graça, amor e misericórdia. Eu posso, às vezes, divergir aqui e ali com aquele irmão, em coisa que não é central. Nós podemos nos respeitar, nos amar, caminhar juntos, centrados em Cristo. Que o Senhor, pela sua graça, continue trabalhando no nosso meio, dessa forma, para que Ele, somente Ele, seja honrado e glorificado.